Vamos começar com o Evangelho de Filipe hoje. O tema de hoje é bem bonitinho, pessoal. Tinha parado no dito 109, foi o último que a gente viu do Filipe. E o 109 falava de quê? O 109 era aquele que fala que nós nos tornamos integralmente santos quando a gente é consagrado. Naquele sentido de que se o pão é consagrado, se o cálice é consagrado, então o corpo também é purificado, o corpo também se torna divino. Naquele sentido que a gente estava vendo de que quando a gente tem essa experiência do despertar do espírito, da descida do espírito, do batismo, das iniciações espirituais dentro da tradição gnóstica, tudo que a alma toca e o espírito toca torna-se consagrado ao espiritual e, portanto, não faz sentido a gente pensar que o corpo também não se torna purificado quando a gente permite que o espírito habite no corpo, né? Resumindo, esse é o último dito que a gente parou. Agora, para o seguinte, a gente vai entrar num tema bonitinho. Quer dizer, bonitinho não, um tema profundo, né? Bonitinho, estou sendo um tema bastante profundo, que toca muito na tradição mahayana do budismo, assim, fazendo um paralelo. Quem acompanha o Bruno, eu não vou falar de budismo aqui, mas só para a gente fazer um gancho, a gente diz que o budismo de estilo Mahayana, existem vertentes no budismo, né? A Hinayana, que é geralmente associado ao budismo Theravada, que é aquele da Indonésia, do Ceilão, aqueles monges de laranja, mendicantes, né? E o foco ali é se libertar dos desejos e se libertar do samsara, né? Alcançar a liberação. E o Mahayana, ele leva isso em conta, mas ele se propõe a ser um passo além disso. Não só se libertar, mas também se iluminar, como se fosse uma segunda etapa no caminho. Só que essa iluminação, ela é alcançada, estou simplificando muito, tá? Ela é alcançada através do desenvolvimento das paramitas, que no budismo são o que a gente chama de virtudes, do desapego, que também ajuda nessa liberação, tem no budismo Theravada, mas principalmente da mente altruísta, do coração altruísta, da compaixão, que a gente chama de bodhicitta. Então, quando a gente fala que no budismo Mahayana, Maha quer dizer grande, Yana é caminho. Então, o grande caminho dessa vertente de budismo, que é do norte da Índia e é o que vai parar no Tibete, existe a ideia do voto do Bodhisattva. Então, estão me acompanhando? Para quem sabe de budismo, vocês já sabem do que eu estou falando. Mas o Bodhisattva é aquele grande praticante, é aquele que colocou os pés no caminho, que tem o despertar dessas paramitas, dessas virtudes que são chamadas de perfeições. Aí eu sempre lembro, né, pois Jesus fala da gente ser perfeito, ser de perfeitos, né? Tem um pouco essa noção da virtude reta, né? Ela é perfeita. E aí, aquele que está nesse caminho, ele faz um voto, o voto do Bodhisattva. Esse voto é: eu vou procurar despertar, encontrar a iluminação, me dedicar a esse caminho espiritual, me engajar nessas paramitas e buscar isso da maneira melhor possível, o mais rápido possível, para que eu possa atingir essa iluminação, esse nirvana, me iluminar logo. Porque eu vejo que o mundo sofre e eu quero auxiliar todos os seres a sofrerem menos. Então, quanto mais eu me capacitar, quanto melhor eu for capaz de transmitir o ensinamento, quanto melhor eu for capaz de curar, de acolher, de agir de forma sábia no mundo, mais eu vou auxiliar toda a humanidade a sofrer menos. Por isso que a gente chama que é o voto da compaixão. O que isso tem a ver com o Evangelho de Filipe? A gente sempre ouviu, até popularmente, que Jesus veio trazer a nova aliança, que o Deus do Novo Testamento não é o Deus do Velho Testamento. E qual é a grande diferença, qual é o grande marcador que as pessoas colocam? O Deus do Velho Testamento é um Deus de obediência, de medo de punição e de regras, né, de obediência, e o Deus do Novo Testamento é um Deus do amor. É assim que popularmente o pessoal fala, né? Um Deus de amor. E Jesus traz uma mensagem de amor. E o Deus dele, o pai dele, é um pai amoroso, diferente daquele pai vingativo e tal. Tanto que aí os gnósticos vão associar esse vingativo, punitivo, com a figura de Aldabaoth. Falar, olha, não é
Aquele que quer controlar a gente, que nos amedronta, não é a força da unidade, não é aquele amor que nos desperta e que nos eleva. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a tônica agora que o Evangelho de Filipe vai trazer vai ser a questão do amor e desses que despertam esse amor. E aí, para quem tem qualquer conhecimento de budismo, vocês talvez vejam como parece muito essa questão do voto do Bodhisattva, daquele que se coloca no caminho, se engajando por compaixão à humanidade, porque Jesus é um grande mestre de compaixão, né? Inclusive, tradicionalmente, na ortodoxia, a gente fala, a gente não, fala-se, né, que, que ele morreu para nos salvar, que esse foi um grande ato de amor, um grande sacrifício dele, né? No gnosticismo não se acredita nessa premissa, mas não se nega o grande amor que esse mestre também traz como algo fundamental do seu ensinamento. A gente estava vendo nas últimas passagens do Evangelho de Filipe, a gente estava vendo a questão da câmara nupcial e da alma que desperta um grande amor pelo espírito que quer, e a humanidade que quer beijar os lábios da sabedoria e quer abraçar o espírito, essa questão assim erótica, amorosa, de um amor que desperta em nós e faz a gente se elevar e se exaltar em direção ao pleroma. Agora, tendo se exaltado em direção ao pleroma, tendo feito essa união, a gente vai falar do amor daquele que volta. Então, a alma efetuou a união com o espírito, há uma exaltação, uma elevação, há um processo de união com uma linguagem erótica da noiva sabedoria, a noiva do Cristo, aquela que se une com um profundo amor, mas agora a gente vai mudar a ótica, porque Jesus vai ser considerado um salvador do mundo. Na literatura gnóstica, ele também é descrito como um salvador. A questão é como a gente interpreta essa salvação e como que essa salvação se dá e exatamente o que ele está ensinando, né? Que não é um salvador que vai lá e te pega e fala, toma, filhinho, tá salvo. Não, ele é um salvador porque ele é aquele que retorna ao mundo com muito amor e não abandona a humanidade. Ele não vai curtir o paraíso porque sofreu demais. Ele volta. Porque ele percebe o quanto é importante que todos também tenham força para seguir esse caminho. Vou começar a compartilhar aqui a passagem para a gente. Então, eu só queria dar essa tônica inicial para a gente entender que é o que vem as próximas passagens vão trazer um pouco disso. Antes da gente aprofundar no amor, tem essa ideia das águas e do batismo. Lembra que quando a gente está falando do Evangelho de Filipe e dos valentinianos, né, os sacramentos, eles são como etapas iniciatórias no caminho gnóstico. Então, sempre começa com o batismo, a purificação dos veículos do corpo, das emoções grosseiras, dos vícios mais densos, a crisma ser tocado pelo Espírito, né? É o toque de Cristo na nossa testa, né? O crisma é aquilo que começa a despertar, o óleo, o azeite, né? Que começa a despertar esse fogo interno. A Eucaristia trazer, então, esse Cristo para dentro de nós, perceber a presença do corpo de Cristo dentro de nós. A redenção, o grande desapego, a renúncia a tudo aquilo que não nos pertence, a renúncia àquilo que não somos, o reconhecimento da nossa alma como aquilo que é essencial e a união da alma com o espírito na câmara nupcial. Resumidamente, né, os 5 sacramentos. E aí, na 110, a gente vai ter o seguinte: ao aperfeiçoar a água do batismo, Jesus a esvaziou da morte. Assim, descemos a água, mas não somos enviados à morte. Ao contrário, para que não sejamos lançados aos espíritos do mundo. Quando aqueles espíritos sopram, eles trazem o inverno. Porém, quando o Espírito Santo sopra, chega o verão. Ele está trabalhando aqui com a ideia do primeiro sacramento, né, o batismo de águas. E as águas, na tradição gnóstica, vão ter várias correlações com o que a gente vê na cosmogênese e com essas forças celestiais, com os poderes de cima ou de dentro, né? Depende do referencial. Mas a questão é,
Na tradição, a gente diz que quando a gente é batizado, a gente tem aquela imagem do mergulhar na água, e o simbolismo é morrer para quem nós éramos e nascer como um homem novo. Isso é até nas igrejas é levado assim, né? Ah, você entrou na congregação, você entrou na igreja, então agora você é um batizado, você é um homem novo. Isso significa um abandono do homem velho. É claro que isso sendo só um rito repetido mecanicamente por burocracia de uma instituição não leva ninguém a nada. Mas o batismo, no sentido iniciatório espiritual, ele tem a relação com o contato com a epinóia da luz. Lembram que lá na cosmogênese gnóstica, quando a grande unidade primordial, o um, que é o espírito invisível, ele se derrama como uma água, né? Ele é descrito como estando envolto em águas luminosas. Essas águas luminosas, que vão ter relação com a Barbelô, como esse útero universal, que contém todas as coisas em si e dá nascimento ao Cristo. As águas, o bebê que nasce nas águas luminosas de Barbelô e surge como Cristo. A Barbelô é essa grande fonte de água viva que se derrama para o mundo. E a epinóia da luz, a presença dessa força divina em nós, é a gota desse rio caudaloso que nos leva às águas da vida. Então, a simbologia gnóstica vai trabalhar com as águas justamente com o despertar dessa intuição luminosa, que aqui, epinóia da luz, é traduzido por intuição luminosa, é aquela que nos desperta a mente. E ela tem relação com as águas, porque o batismo nas águas é reconhecer ou ter contato com essa presença da pronoia em nós, essa presença das águas da vida que simbolizam esse segundo aspecto divino que se manifesta e que se derrama ao mundo, e é aquilo que dá origem ao Cristo. Ela é a mãe do Cristo. A Barbelô é a mãe do Cristo na cosmogonia. As águas em nós é aquilo que vai possibilitar o nascimento do Cristo em nós. Então, quando Jesus age como um iniciador dos seus discípulos, ele está facilitando o contato interior da alma com essa presença divina, essa Shekinah em nós, né? E aí tem essa imagem das águas que descem, essas águas que se derramam, essas águas que dão vida, que limpam, que purificam, que acordam a alma, que estava dormindo, que estava embriagada, que estava cega. Então, no Evangelho de Filipe, ele vai dizer: nós descemos a água, mas nós não somos enviados à morte. Nós morremos para o que é da morte, mas passamos a ser vivos para o que é da vida. Conseguem perceber o trocadilho que o texto do Evangelho de Filipe está fazendo? O que é da morte? É os espíritos do mundo. Quem são os espíritos do mundo para os gnósticos? As forças mundanas, arcontes, daimones, tudo que pertence ao mundo, que nos prende. Então, quando descemos a água, nos tornamos vivos. Não somos enviados à morte. Morremos para o que não nos pertence, mas renascemos como uma primeira iniciação espiritual. Quando os espíritos do mundo sopram, esses espíritos do mundo, do cosmos sensível, eles trazem o inverno. O que é o inverno? É sempre o símbolo da morte. É o tempo de recolhimento, o tempo em que a gente não produz frutos, a gente não produz flores, a gente não produz vida. É o momento, né, de escuridão. Mas quando o espírito sopra, chega o verão. Tem uma outra passagem no Evangelho de Filipe que tem essa imagem das estações do ano. E é óbvio que naquela época, que não existia energia elétrica, nem geladeira, etc., era muito mais importante a observância das estações do ano. Então, assim como em outras culturas, até o próprio Natal, que é o solstício, ou os deuses solares, Mitra, vai ter essa relação com o fim de um grande inverno
e o surgimento do sol, o nascimento da luz, a primeira luz que surge depois da grande e longa noite. Então, a noite representando a morte e o verão representando a vida, é um símbolo claro, não preciso explicar, né? Mas vejam como eles estão associando Jesus a esse iniciador solar, a essa força de Cristo como um sol que traz o verão, e esse mergulho na água como a água que dá vida, diferente das águas do caos, que dão a morte. Tem outras passagens que a gente já passou aqui no Evangelho de Filipe, eu não vou lembrar elas de cor, mas que eu lembro que existe essa comparação, essa dicotomia, assim, entre os nascidos da carne e os nascidos do espírito. Entre Adão provou da morte, e depois, ao comer do fruto, ele provou da vida. Então, essa ideia da morte é justamente a ideia da inconsciência, daquele que está em queda na matéria e que só recebe o sopro do vento. Porque aqui, espírito e sopro é a palavra grega pneuma. Como lá Deus soprou em sua face e ele levantou e andou. Porque antes ele estava caído. A imagem também é essa. Mas pneuma pode ser traduzido tanto como o sopro divino, no sentido espírito, quanto por vento. E o vento é aquelas forças caóticas do mundo. Então, aqui o trecho também está fazendo esse jogo entre os espíritos do mundo, que sopram para lá e para cá, e nos enganam e nos bagunçam, e o espírito, que é simbolizado na tradição gnóstica por essa emanação do um, o espírito virgem invisível, que é a primeira imagem do Pai, a primeira que dá geração a todo o pleroma. Todo o pleroma existe, segundo o apócrifo de João, por causa do Espírito Virgem Invisível, que é chamado de Espírito Virginal Santo, né? Então, esse Espírito Santo que virou parte da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, para os gnósticos, é justamente a barbelô, a pronoia, aquela água da vida que dá origem ao pleroma. E por causa da pronoia, por causa da barbelô, nós temos acesso à vida. Porque no mito também é ela que manda derramar dentro da humanidade uma gota de si mesma, como a luminosa intuição, a hipnoia da luz. Então, talvez aqui nesse processo de batismo espiritual corresponda, talvez na vivência interior de cada um, a esse momento que a intuição começa a despertar, que começa a vir à luz, que a intuição começa a dizer, coma do fruto do conhecimento. Associado a isso, a gente começa um processo de purificação, que é o que o batismo das águas vai representar. A purificação daquela poeira do mundo que não permite que o nosso espelho reflita a luz do sol. E aí, só para lembrar que a gente viu em outra passagem lá no começo do Evangelho de Filipe, essa mesma ideia do verão e do inverno, só para a gente fazer a conexão. Quem semeia no inverno, colhe no verão. O inverno é este mundo. Aqui, ó, pronto, está explicado. Só que essa passagem estava lá no início do texto. O verão é o outro reino eterno, o éon eterno. Semeemos no mundo, para que possamos colher no verão. Não adianta semear no éon eterno, tem que semear no mundo. A importância do mundo aqui. Mas a gente semeia no inverno, ou, na verdade, no inverno não nasce nada, né? Mas no fim do inverno, eu acho que alguém entende aí de colheita, não sei bem. Mas a primavera é que começa a brotar, então você tem que semear antes da primavera, né? Então a gente semeia no inverno ou no fim do inverno para que possamos colher no verão. A gente precisa ter a alma nascida no mundo para poder colher os frutos do despertar espiritual dela no éon eterno, que é o verão. Semeemos no mundo para que possamos colher no verão. Se algum homem colher no inverno, ele, na verdade, não estará colhendo, mas simplesmente arrancando as plantinhas. Não vai ter fruto se a gente arrancar no mundo, se a gente arrancar na morte, né? Não só no inverno ele ficará sem colheita, mas também no outro sábado seu campo será improdutivo. Então, se a gente tenta colher o que é do espírito no mundo, a gente vai ficar sem colheita e não vai depois retornar ao pleroma, não vai adiantar de nada. Então a ideia é essa, de saber cultivar a semente. A hipnoia da luz também é associada à ideia de uma semente.
Então, essa intuição luminosa, que é a gotinha das águas da vida presente em nós, é como uma semente também. E ela precisa passar pelo mundo, mas ela precisa acordar no verão. Disso que você está dizendo, a mim, a ideia, como você está colocando, de inverno me lembra interiorização. A Uhum. semeadura se dá no período de interiorização, porque o inverno lembra isso, né? Da gente ir para dentro, ficar dentro. Sim, porque no mundo a gente precisa voltar-se para dentro estando no mundo, né? É o processo de encontrar essa plantinha Dentro, dentro de nós, estando no mundo, o sol para que dentro. ela possa brotar. E aí, lembrando que a gente viu sobre o simbolismo da oliveira, também que é a árvore que conecta com o pleromar, a ideia da árvore da vida, né? Ela precisa brotar, ela precisa dar os seus frutos vão, vão dar origem ao óleo, e o óleo vai dar origem ao processo espiritual também. Vejam como é um ciclo. É E interessante. daí a gente lembra todo o simbolismo dos processos de morte da personalidade Sim, sim, apegada ao mundo, né? E que é os sim. processos de iniciação na caverna do Lázaro, os Isso. processos de tirar as roupas, aí tem aquela passagem do homem nu, né? Para vestir as novas roupas, né? Então Sim. é sempre a ideia de abandonar o que não é próprio da nossa natureza espiritual e receber aquilo que de fato nos pertence. E aí dá o fruto, né? Isso que é E aí bonito. dá o fruto. Aí dá E o o fruto, fruto é aí capaz de vem. produzir mais Sim. óleo. Mas olha, isso mesmo. E É o muito óleo bonito. acende velas, né, na Exatamente, ó. Kabbalah. Aí a Então luz, a luz. é bonito, gente. Tem muito simbolismo Bonito. nessa poesia gnóstica. É sim. Aqui eu trouxe em inglês, gente, mas é só porque não deu para traduzir. Mas é um trecho aqui desse texto do Wilson, que ele comenta essa passagem do Evangelho de Filipe. Eu gostei do comentário dele, só para partilhar com vocês o estudo. Para o aperfeiçoamento da água do batismo, o Schenck, ele está citando um outro acadêmico, que é o Hans Martin Schenck, se refere babá, ao Epifânio, tá citando que citam essa parte aí, mas a ideia é mostrar aqui para vocês que a palavra copta para água é mu e a palavra mu é morte. Então, é parecido, ó, uma é com ou e a outra é só u. E uma é água e a outra é morte. Em copta, não sei, se isso significa alguma coisa, mas olha, eles talvez tenham feito um trocadilho, né? E aí talvez venha daí o trocadilho do texto do Evangelho de Filipe, né? A água que é a morte, mas é a morte que leva à vida, né? Em adição a isso, o Christian Bauer, que é um acadêmico do gnosticismo alemão do início do século XX, também notou a associação da morte com o batismo, também no Novo Testamento. E ele também nos mostra porque em Marcos 10:38, em Romanos 6:3, também tem essa associação com a morte. Os gnósticos, nas palavras de Paulo, o gnóstico ele é enterrado com Cristo através do batismo. Está citando, mas eu achei interessante a ideia, que nós somos mortos com Cristo através do batismo. Aí eu lembrei do Nicodemos, vamos lá nós morrer como ele, quando ele vê o Lázaro sendo ressuscitado. Vamos lá morrer. Vamos ser enterrados com Cristo através do batismo, porque a gente vai renascer em Cristo. Essa é a ideia do renascer espiritual, né? Ele precisa ir para baixo na água do batismo, mas a morte não tem mais domínio sobre ele. Justamente essa ideia que eu queria enfatizar. Ele, portanto, não vai para a morte, senão ele seria absorvido pelo mundo dos espíritos desse mundo, mas ele ascende para o mundo acima. O sentido duplo da palavra pneuma, né, espírito e vento, leva a essa analogia do inverno e do verão. Só reforçando o nosso entendimento. Bonito, né, gente? Mas só adianta ir ao batismo com enterrando Cristo junto, porque senão, se você vai sem o Cristo, o batismo e nada é a mesma coisa. Ah, não, se você comprar uma Porque passagem o para ir centro, lá para Israel nesses tempos terríveis e achar que mergulhar naquela água suja do atual Jordão vai te deixar batizado em Cristo, isso é por ilusão, né? Ninguém.
não é o mergulho físico, né? É claro que Mas psicologicamente o nesse rito vai sentido, funcionar como uma marca na alma do acontecimento daquilo, mas a gente pode fazer centenas de vezes o rito físico, mas se a alma não tiver naquele momento e não for de fato o processo interior dela, vai ser só pro forma. Assim eu penso. me pareceu interessante o simbolismo de compreender que não é o batismo pelo batismo, mas é o verdadeiro batismo, que é o batismo, como você leu aí, com o Cristo, né? Então, se o estado crístico não está presente, não há batismo de fato. Então, é uma questão de rito do batismo, é uma questão do verdadeiro batismo acontecer.